Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, aqueles que não são cristãos também. Meu nome é Marcos Lopes e no dia de hoje estarei apresentando para vocês, em dicas de leituras, livros que refutam a ideologia socialista. Livros extraordinários, livros que vão mudar a sua perspectiva de vida. Já dizia um grande teólogo reformado: em termos de escritura, a igreja e o Estado são ministros de Deus. A igreja é o ministro da graça e o Estado o ministro da justiça. Disse o senhor Rosa Rouquidone. Palavra sábia, né? Os dois são ministros de Deus. A igreja e o Estado estão sob Deus. Estamos vivendo uma época difícil no Brasil. Estamos beirando a uma das eleições mais importantes do planeta. E não só porque eu sou brasileiro digo isso, mas porque se o Brasil cair, muita gente vai passar fome no mundo. Porque só o nosso agronegócio, ele manda comida para o mundo todo. Mais de 1 bilhão de pessoas, elas comem, né, desfrutam do agronegócio do Brasil. Se o Brasil cair nas mãos do comunismo, tudo isso vai por água abaixo. Não de momento, não de início, mas isso numa fase, né, paulatina, assim como aconteceu com a Argentina, assim como aconteceu com a Venezuela. Países que eram os mais ricos da América do Sul, a Venezuela e a Argentina, estão agora destruídas pelo socialismo. Ao meio de tudo isso, gostaria de apresentar alguns livros que você poderá entender o que é essa ideologia nevasta, essa ideologia satânica do meu ponto de vista, que não leva um país para a prosperidade, mas o seu povo para a fome e para a destruição. Existem ótimas obras em língua portuguesa, certo? E vou apresentar para vocês agora, para vocês terem armas, argumentos, para quando você encontrar alguém que se acha inteligente, que defende esta ideologia terrível, que não deu certo em lugar nenhum do planeta, que você possa se defender. Podemos começar então com o livro O Outro Evangelho, de Alissa Childress, da editora Fiel, tá? Um livro recentemente lançado no Brasil, tá? Esse livro, deixa eu ver aqui a data, mas ele foi lançado agora em 2022, né? Livro extraordinário, mostra aqui a vida de uma mulher que passou a aparecer falso evangelho, o evangelho progressista, o evangelho socialista, um falso evangelho. Assim como existem as seitas, nós precisamos também combater esta seita, tá? Já há pessoas, pesquisadores, que classificam a ideologia socialista como uma seita. É evidente que não é uma seita, mas a performance, o modus operandi desse tipo de pensar é um estilo de uma seita. Mas esse falso evangelho ele é combatido aqui, neste livro. Outro Evangelho, livro excelente, maravilhoso, esplêndido. Recomendo para vocês. Lançamento também em 2022 de uma obra monumental, certo? Karl Marx e o Diabo, de Paul Auster. Livro da Vida Editorial, lançamento de 2022. Olha só o tamanho da bitela, entendeu? Aqui é uma biografia de Karl Marx. Aqui mostra a vida de Karl Marx e o seu envolvimento com certo ar de ocultismo. Não que ele frequentasse um templo satânico, até porque Karl Marx era um ateu, um militante, certo? O criador dessa ideologia socialista era um ateu, assim como Engels, né? Essa parceria que é chamada aqui no livro como o comunismo e a sua longa marcha de morte, falsidade e infiltração. Um livro maravilhoso. Já comecei a ler. O livro realmente é recheado
de grandes informações e de grandes preocupações. Tanto é que o Centro de Pesquisa Gallup dos Estados Unidos realizou em 2018 uma pesquisa entre os jovens americanos que veem o socialismo de modo favorável, né? Karl Marx imaginava um mundo puramente material, onde a religião é o ópio do povo e nada importa senão a matéria morta. Então nós temos aí as raízes do surgimento dessa ideologia terrível, devastadora. Está aqui, ó, Karl Marx e o Diabo, uma obra simplesmente fenomenal, tá? Vale muito a pena. Junto com esta obra, nós temos o lançamento também em 2022 do Fenômeno P-Test. Um livro fininho, rápido de ler, tem 80 páginas mais ou menos, 90 páginas, escrito por um editor, escritor chamado Virgil Hierunka, que faleceu em 2006, que era romeno, certo? E ele foi morar na França e continuou a escrever vários livros. Nesta obra há eu vou comentar nela em outra ocasião, mas são acontecimentos verdadeiros que aconteceu na Romênia, certo? Que se deram de 1949 a 1952. E é uma história desconhecida aqui no Ocidente. Fala sobre um repertório de horrores realizado pelo comunismo no século XX, senhores. Eram espancamentos de pessoas presas pelo comunismo que precisavam ser reeducadas. Reeducadas. Isso me faz lembrar o senhor Lula, que fala que as pessoas precisam ser reeducadas. Reeducadas. Mas, ó, por exemplo, pessoas que estão sendo, por exemplo, pessoas que, como, eu vou citar aqui alguém bem controverso, que eu nem concordo, mas, pô, tem o Alan dos Santos, por exemplo, que foi extirpado das redes sociais, tem o velho da Van, extirpado das redes sociais também. Eu não sei se isso é benéfico. Não, você não precisa extirpá-lo, você só tem que educá-lo. Ele tem que saber que ele não pode fazer o que ele quer. Tem um limite. A democracia tem um limite. Esse tipo de reeducação do qual os comunistas falam e apregoam é através da tortura, é através da morte, certo? Porque a ideologia comunista, ela é uma ideologia de morte. E aqui nesse livro relata algo meio desconhecido pelos ocidentais, principalmente por nós brasileiros. É um livro que até então eu não sabia da existência desse campo de concentração que houve na Romênia. Algo assim espetacular, um livro que conta os testemunhos das pessoas que vivenciaram esse período negro da história. Tá bom? Tá aí, ó. O Fenômeno P-Test, que é uma cidade romênia. Tá bom? Temos também um livro que você precisa ler para saber o que é conservadorismo. Roger Scruton, que já faleceu, um britânico honrado com várias medalhas em Londres, certo? Conservadorismo, um convite à grande tradição. Um livro excelente, maravilhoso, contando como nasceu o movimento conservador. Aqui você vai aprender o que é o conservadorismo. É um livro muito necessário, principalmente para pastores. Há muitos pastores hoje e padres alienados pela esquerda. A esquerda se infiltrou na igreja evangélica através do evangelho integral, né? E entrou na igreja católica através do evangelho da libertação. Então são infiltrações. E temos hoje muitos pastores esquerdopatas
que não sabem o que é conservadorismo, né? Que vão contra os valores da Bíblia que eles pregam. Né? É um absurdo, mas existe de tudo, né, pessoal? Século XXI, bem-vindo ao século XXI. Os 10 mandamentos da esquerda cristã, da editora Trinitas. Um livro pequeno, mas bem objetivo para você entender os valores do socialismo, deste falso evangelho, desse evangelho progressista, tá bom? Um livro que vai ser bem rápido e bem objetivo, tá bom? Vale muito a pena obter esta obra. Karl Marx, Marx e Satã, de Richard Umbran. Um livro pela editora Monergismo, que algumas pessoas acusam de não ser totalmente verdadeiro, tá bom? Mas esse autor, Paul Ergor, ele cita aqui este livro, Richard Umbran, ele passou pela mão dos comunistas, sentiu na pele o que é o comunismo, foi torturado pelos comunistas. E este livro aqui, Karl Marx, o diabo, chega a citar Marx e Satã. É bem verdade que ele diz que algumas questões que este pastor trata aqui não se acha biografia, não tem como se comprovar que é verdadeira. Mas o livro em si é muito bom. Tá? Ele traz aqui documentos bem importantes para que as pessoas entendam Karl Marx. Um livro também, o mesmo livro do mesmo autor deste livro aqui, Karl Marx, o Diabo, nós temos aqui Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Esse livro, ali, boa parte dele é um livro assim simplesmente fantástico. Eu não sei como uma pessoa ela pode deixar de comprar uma obra dessa, porque realmente o autor ele é muito preciso nas suas colocações, nas suas estatísticas. O livro é realmente extraordinário. O livro aponta o nascimento, né, como foi o nascimento dessa ideologia diabólica. Um livro assim fenomenal. Eu não tenho palavras para expressar a grandiosidade desta obra. Temos uma obra também da editora Cultura Cristã, o Fascismo Moderno. Tá? A Cosmovisão Judaico-Cristã Ameaçada, um livro muito importante que fala sobre o renascimento do fascismo moderno. Tá? Livro muito interessante, muito atual e muito pertinente. Livro de um brasileiro, Alexandre Costa, Bem-vindo ao Hospício. Um livro muito atual, né? Embora já tenha sido escrito alguns anos atrás, ele foi escrito em 2016, deixa eu ver aqui o ano do livro. Ele foi escrito em 2016, mas o autor, de uma maneira com muito humor, ele esclarece que o Brasil realmente é um hospício, né? Bem-vindo ao hospício. Mas esse hospício, ele esclarece que foi a esquerda que deixou esse país dessa forma, alienado, mas que agora, graças a Deus, no século XXI, nós temos deixado ressuscitar o conservadorismo, temos entendido o que é o socialismo, toda essa falta de liberdade que apregoa a esquerda política, nós estamos começando a entender. Um livro muito especial, Bem-vindo ao Hospício. Um livro também de Lawrence Reed, Desculpe-me, Socialista, desmascarando as 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Um livro apologético, vamos colocar assim, para a destruição da esquerda política. Vale muito a pena adquirir, ler os verbetes desse livro e ver as falácias, as narrativas que são pregadas por essa ideologia terrível. Editora também Monergismo citou, foi muito feliz ao traduzir o livro A Desgraça do Ateísmo na Economia. Um livro muito belo, muito bem escrito, ok?
escrito por André Landin, tá? Uma pessoa que realmente tem um grande conhecimento. O livro, ele é bala. Se um esquerdopata, né, um esquerdista ali, se ler esse livro aqui, ele tivesse o coração aberto para a verdade, ele jamais continuaria esquerdista. A desgraça do ateísmo na economia. Um livro também pequeno e bem objetivo, pela Trinitas. Parabéns a Trinitas ter lançado o livro Breve Manual do Conservadorismo. Esta obra aqui você vai entender o que é o conservadorismo, como nasceu o conservadorismo, quais são os valores do conservadorismo. Então é muito, mas muito importante esta obra. Então eu convido vocês a adquirir este excelente livro. Aproveite, porque o Brasil tem traduzido obras excelentes que já são verdadeiros clássicos no exterior. Marxismo Desmascarado. Este livro aqui foi umas conferências realizadas por von Mises, que compõe este volume, e foram proferidas na Biblioteca Pública de São Francisco no dia 23 de junho e até dia 3 de julho de 1952. Aqui, esse intelectual expõe quem era Marx, Karl Marx. Livro excepcional, tá? Pela Vide Editorial, um livro assim indescritível. Um livro escrito por dois argentinos, um livro fantástico, uma das melhores obras que eu obtive nos últimos tempos. O Livro Negro da Nova Esquerda, escrito por esses dois intelectuais argentinos, que deve ter o coração muito triste de ver o povo argentino se entregar para o socialismo e não ter discernimento para saber que essa ideologia iria acabar com o seu país. Mas neste livro, O Lado Negro da Nova Esquerda, os autores trazem como e quando surgiu essa questão da ideologia de gênero. O livro vai explorando muitos detalhes, como surgiu a nova esquerda, a New Left, a nova esquerda, os ideais da nova esquerda. Não pensem que aquele marxismo de Karl Marx antigo é o que vigora hoje no mundo. Mas o que vigora no mundo hoje é isso aqui, ó. É a nova esquerda. Pessoas que têm ideais esquerdistas, mas dizem que não são comunistas, não são socialistas. Jornalistas com a sua mentalidade da New Left, mas que pensam estar longe do comunismo. Livro simplesmente magnífico. Recomendo a compra deste livro, tá? Um livro assim marcante. Uma ideia que nos deforma as mentes. É bem verdade. O socialismo deforma as mentes. Livro de 3 autores, tá? 3 autores que viveram em países comunistas. Ele chega a dizer aqui na contracapa o seguinte: este livro é uma tentativa de responder à pergunta: por que o comunismo, apesar dos horrores que cometeu e comete, ainda goza de prestígio no Ocidente e entre os jovens leste-europeus que não o viveram? Porque, ao contrário do nazismo, o comunismo não provoca igual repulsa, mas antes é ainda visto como solução. É um livro muito especial, pessoal. Por que o comunismo, sendo uma ideologia tão devastadora como o nazismo, embora um esquerdista ele já vai dizer, nossa, que absurdo que você está dizendo. Tá, tudo bem. Só que essas pessoas que querem nos refutar nunca leram livros como esse. Não fazem parte do seu intelectualismo. E um livro como este procura responder por que pessoas defendem um sistema tão terrível como o socialismo, sendo que o nazismo é rejeitado. Livro assim, bomba. Com Liberdade e Justiça para Todos. Este já é um livro da editora Monergismo, que já tem um cunho mais teológico, tá? Política cristã simplificada. Um livro que vai mudar as suas perspectivas
dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, onde você será confrontado com o seu esquerdismo. Você que é cristão progressista, que você acha que você está certo, que você está no caminho da verdade, você vai ser confrontado ao ler um livro desse. Experimenta tomar um pouquinho desse chá para ver se você consegue entender o mundo. E a última citação, eu poderia citar outros, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos citar aqui para finalizar com chave de ouro, um grande clássico de Benjamin Wimmer. Olha só que nós temos aqui 10 livros que estragaram o mundo. Um livro da Vide Editorial, é um verdadeiro clássico, tá? Aqui mostra as obras que estragaram com a humanidade, como por exemplo O Príncipe de Maquiavel, Discurso sobre o Método de René Descartes, Leviatã. Temos também o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Engels. Temos aqui as obras, queridos, que destruíram com o pensamento da humanidade. O Estado e a Revolução, de Lenin. Minha Luta, de Adolfo Hitler. E por aí vai indo. Pessoal, um livro fantástico para abrir a sua mente para a verdade. Queridos, olha, sinceramente, hoje, no século XXI, uma pessoa só pode ser esquerdista, só pode ser um esquerdopata, a pessoa só pode defender partidos aqui no Brasil como o PT, PSOL e todos esses partidos dessa ideologia, né, vasta, né, que é o socialismo, se não estudar obras como essa. A pessoa nunca vai conseguir sair da matrix, do engano e da falsidade. É necessário que a pessoa se renda a bons livros para que possa, assim, ter uma família melhor, uma civilização melhor, um país melhor. Socialismo não funcionou em lugar nenhum e não vai funcionar também no Brasil. Que Deus possa guardar a sua vida, os seus familiares, os seus filhos e você mesmo dessa ideologia terrível chamado socialismo. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Amém.